Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre o empate no Clássico dos Milhões. Flamengo 0, Vasco 0. Um jogo que por muitos momentos foi equilibrado e eu pude perceber muitas coisas durante a partida, tanto o lado do Vasco quanto o lado do Flamengo. Então vou estar comentando com vocês aqui um pouco sobre a partida, algumas observações que eu pude fazer. Fica ligado aqui nessa resenha. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse jogo, o empate, a disputa dos dois times, vou te convidar a fazer a inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar a falar isso a cada resenha. Vocês que me acompanham aqui diariamente estão acostumados, falo todas essas coisas porque eu tô com uma nova meta aqui no canal, 10 mil inscritos. Então, para quem está chegando agora, faz a inscrição para ajudar, para fortalecer, para deixar esse canal mais forte ainda. Dá uma olhada nas playlists aqui, tem uma parte só sobre o Flamengo, outra parte só sobre o Vasco. E eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, tô aqui na raça, só para vocês entenderem um pouco, já passou de 2 horas da manhã, vou ter que levantar umas 6h30 para 7 horas da manhã para trabalhar, mas tô adiantando essa resenha aqui, porque se eu deixar para gravar amanhã vai me embolar todo, essa que é a verdade. Terminei de ver o VT da partida ainda há pouco, algumas horas atrás mais ou menos, porque eu vi o primeiro tempo e depois dei a pausa para ir para a igreja, depois cheguei em casa e consegui ver o VT, sabe? E como eu falei para vocês aqui no início, achei o jogo por muitos momentos equilibrado sim. Primeiro tempo Flamengo superior, o Flamengo no primeiro tempo conseguiu ter a posse, conseguiu mandar na partida, sabe, ditar o ritmo. Faltou um pouco assim a parte final, mas o Flamengo no primeiro tempo foi bem superior assim relacionado ou em comparação ao Vasco. E na segunda etapa foi um pouco mais equilibrado. O Vasco conseguiu sair mais pro jogo, conseguiu encaixar alguns contra-ataques, o Flamengo também se lançou o ataque. O segundo tempo foi mais aberto, assim, sabe? E no geral, assim, eu achei o empate bem justo. Dá para falar algumas atuações individuais do Flamengo que fizeram muita diferença. Não tem como não falar do jogo do Léo Pereira, simplesmente o craque da partida. Eu não falo nem, galera, pelos gols que ele salvou. Claro que isso aí foi o maior destaque, né? Aquela cabeçada do Vegete, que o Rossi já tinha passado da bola e o Léo Pereira praticamente tira a bola em cima da linha, sabe? Um lance incrível, espetacular. E aquela ali do segundo tempo também, né? Aquele bate-rebate ali, que a bola praticamente vai 2 vezes a caminho do gol, o Vegete novamente no lance e o Léo Pereira tá lá para salvar, quando o Rossi já estava praticamente vendido no lance. Então o Léo Pereira simplesmente o craque da partida, não só por esses momentos, claro que foi um momento de capitais assim da partida, mas também pelo que esse cara construiu, cara. Léo Pereira no jogo foi uma parada muito louca, assim, sabe? Não que ele não jogue desse jeito, mas a maneira que ele construiu de trás hoje, que ele enxergou a partida, tem uma bola de trivela dele linda, cara, que ele consegue enxergar o Bruno Henrique ultrapassando assim na lateral do campo, ele dá uma trivela assim que a bola passa, cruza todo o sistema do Vasco, assim, sabe? Muito louco. Então, Léo Pereira, um partidão absurdo que esse cara jogou hoje. Acredito que outros jogadores, assim, em algum momento vão se encaixar nesse esquema. O De La Cruz, o próprio Arrascaeta vai voltar a render em alto nível. Eu tenho minhas dúvidas, eu vou deixar claro aqui, tomara que eu esteja enganado quanto ao Tite, sabe? Se o Tite vai conseguir tirar o melhor de cada jogador desse elenco, porque desse Flamengo vai se esperar muito, sabe? O Flamengo tá com um baita elenco, assim, com um grande plantel de jogadores, tanto time titular quanto reserva, e eu começo a ter minhas dúvidas se o Tite vai conseguir fazer esse Flamengo render em alto nível. Para mim vai ser mais um Flamengo que vai ganhar de 1-0, 2-1, bem estilo Tite mesmo, assim, mais, digamos que burocrático. Vamos ver, mas eu tô começando a olhar por esse lado, sabe? Então não sei se o Tite vai conseguir utilizar bem todas essas peças do Flamengo, sabe? Falo isso porque hoje teve o Matheus Gonçalves, que é um moleque muito promissor, que pelo que eu percebi não participou da partida, sabe? Tem o Vinha para jogar ainda na lateral esquerda. Então é um Flamengo com muitas boas opções, mas que eu começo a ter minhas dúvidas lá no fundo se isso tudo vai dar certo com o Tite. Sendo sincero, tomara que eu esteja enganado, tomara que eu venha aqui daqui a um mês falar, caraca,
falei besteira naquele dia, errei, Tite tá evoluindo, mas eu não tô conseguindo ver tanta evolução nesse time do Flamengo, sabe? Hoje faltou muita parte final, assim. Teve troca de passe, teve Flamengo envolvente, quando foi aquela parte final ali digamos que o Flamengo chegar no passe final para deixar um jogador frente ao goleiro, faltou muito disso no jogo de hoje, sabe? Então, tem que falar do Léo Pereira, sabe? Pulgar bem no jogo também, Arrasca, todas essas coisas. Não vou culpar aqui ou massacrar o Gabigol pelo pênalti perdido, porque para mim aquela ali é uma batida que o Gabigol ele geralmente bate dessa maneira, mas é uma batida que eu já falei falei aqui por vídeo, falei com meu pai em casa, que a gente sempre conversa sobre futebol. É uma batida que o cara tem que deslocar o goleiro. Se ele não deslocar o goleiro, ele simplesmente é arriscado perder, porque a batida é fraca, sabe? Então, quando o cara bate dessa maneira, ele ganha muito quando ele desloca o goleiro. Mas se não deslocar o goleiro, é difícil o goleiro não defender, porque a batida não é tão forte como foi no jogo, quando foi o Gabigol frente ao Léo Jardim, sabe? E sobre a arbitragem no meio disso tudo, acredito que não tenho que reclamar. O lance mais polêmico foi esse do pênalti. Para mim foi pênalti. Na primeira imagem parece que não, parece que é fora da área, mas depois de ver parece que é dentro da área mesmo. Então a arbitragem acertou. Não vi nenhum lance capital assim para expulsão nem nada. E sobre o Vasco, galera, achei o Vasco assim, eu não vou dizer um Vasco limitado assim, mas um Vasco que precisa se reforçar. O Vasco que tem Piton, que a visão de jogo que esse cara tem é muito boa assim, a percepção dele, as bolas pingaram na área, meio time do Vasco. Vegete, que embora ainda não tá marcando, é um cara muito importante, sabe fazer um pivô muito inteligente ali no campo de ataque, ele tem que estar ali para as coisas funcionar. E o Payet, que é muito diferente, o Payet é um craque da bola, sabe? Só que eu vejo que o Vasco precisa pelo menos mais de uns 2 ou 3 nomes assim de respeito para, digamos que, não passar sufoco. Acho que o Vasco, como SAF, elenco, jogadores, ainda tá devendo um pouquinho, assim, sabe? Eu vejo muito por esse lado. E dentro de campo, achei um Vasco, assim, primeiro tempo um pouco acuado e segundo tempo um pouco mais guerreiro, assim, sabe? O que eu achei interessante foi o Adson, um moleque que eu já gostava dele quando ele jogava no Corinthians. Aí parece que ele foi, se não me engano, pro futebol português ou futebol francês, não vou me recordar agora. E o Vasco conseguiu trazer ele de volta ao futebol brasileiro. Então achei muito interessante, porque no segundo tempo esse moleque já deu uma correria, deu uma chacoalhada ali naquela ponta direita. Então o Adson, ele pode agregar muitas coisas no Vasco, assim, sabe? Mas achei um Vasco assim bem guerreiro também, né? Bem fechadinho atrás, sabe? Sabendo suportar pressão, caos. Mas vejo que ainda falta um pouquinho a mais do Vasco, assim, para não correr riscos assim na temporada, igual acontece em tantos anos seguidos assim relacionado ao Vasco da Gama. Mas eu acho que no geral foi isso, rapaziada. Acho que faltou só um golzinho assim para deixar aquele charme melhor assim do clássico, mas eu vejo que o empate assim foi justo. Acho que o empate assim não foi nenhum absurdo para os dois lados. Acho que os dois times assim não jogaram tanta bola assim para vencer. O Flamengo teve a maior chance do jogo assim e não aproveitou. O Vasco também teve algumas chances assim na partida. O lance do Vegete foi uma loucura. A gente olha pro lado do Léo Pereira, mas aquela bola não ter entrado naquele lance foi uma parada muito louca assim, sabe? Mas no geral acho que foi isso. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, dizer aqui o que vocês acharam dessa resenha. O que vocês acharam do clássico? Vocês acharam que foi um empate justo assim, pelos que os dois times produziram? Vocês acham que algum time mereceu vencer? Deixe seu comentário aqui.